Olá, como é que vai você? Nós estamos aqui com o último capítulo do Apocalipse, o Apocalipse 22. Para você que tem acompanhado aí pelo YouTube, os estudos do Apocalipse, foi um prazer poder caminhar com você até agora. Nós gravamos esse capítulo na igreja, mas nós tivemos problemas técnicos, e então nós estamos gravando dessa vez aqui dentro do gabinete pastoral para repor, para que nós possamos ter aí com você essa continuidade. Esse capítulo 22 é um capítulo muito interessante. Além de outras poucas coisas, ele se preocupa com a descrição do céu e de algumas de suas características. O capítulo também trata de preparar o crente para resistir firme às suas provações, pois há recompensa. Essa é a ideia. É um dos capítulos mais devocionários do livro. O texto vai falar de coração, né? de coração do crente estar preparado porque ele sabe para onde está indo, ele não pode deixar que isso se perca na sua mente, ele não pode perder isso de vista, ele precisa continuar firme. Então, é uma conclusão de tudo aquilo que João relatou no Apocalipse, mas com vistas no encorajamento da fé do cristão, que ele precisa permanecer firme. Então vamos lá, vamos ao primeiro versículo que diz o seguinte: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Tudo aqui, querido, pode ser apenas simbólico. Fica difícil demais interpretar Apocalipse 22 com tudo isso que João está vendo. Nós não sabemos se João está vendo isso e essa visão tem vistas simbólicas ou se de fato, literalmente, nós teremos isso no céu. Então essa é uma dúvida que vai pairar e a gente só vai poder tirar naquele dia em que adentrarmos os portões celestiais. Mas nada é nos dito com relação a essas figuras na Bíblia, mais nada. O que nos deixa aí sem muita informação. Então, esse rio da água da vida pode ser um símbolo de vida mesmo, que gera os mananciais que fluem do nosso interior, e por isso então nós temos aí um ambiente muito alimentador, um alimento extraordinariamente sustentador da vida espiritual. Então, o texto parece falar de algo que nós teremos como um cuidado muito grande de Deus, como se o pastor estivesse nos provendo ovelhas, né, como ovelhas, os nossos mananciais, aquilo que precisamos para sobreviver. O versículo 3 diz assim: Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então, o trono de Deus aí, estando na cidade, é uma ideia da governância de Deus. Deus estará governando os céus, que são morada dele. Servirão aí a ideia provavelmente através da adoração. Nós adoraremos, estaremos em adoração. E esse é um dos versículos-chave para que a gente possa entender que uma situação acontecerá no céu. Nós adoraremos, nós continuaremos em adoração. A adoração perdurará. Versículo 4 diz: Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Isso significa que nós, os crentes, os santos, os servos de Deus, os verdadeiros discípulos de Cristo, nós veremos a Deus de maneira clara e receberemos o nome de Jesus em nossa fronte. Isso também é uma referência muito clara à situação da posse. Nós somos dele e por isso estaremos com ele e seremos marcados por ele. Nós somos os seus servos. Versículo 5 diz que não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz. Os servos de Deus, os santos, não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Versículo 6 diz: O anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de
acontecer. Bem, o Apocalipse foi revelado para nos preparar para todos os acontecimentos quanto ao nosso futuro, que são importantes para a nossa vida cristã. Nós devemos analisar essas passagens com cuidado, com grande temor. Nós não podemos deixar de levar em consideração o que o Apocalipse diz. E por isso o texto vai ficar nos lembrando disso. Olhe com muito carinho para aquilo que está sendo profetizado aqui. E claro, uma das profecias mais evidentes e uma das situações mais claras no Apocalipse é a volta de Jesus. Jesus virá em breve. E o versículo 7 então diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então nós temos uma referência no versículo 7 aqui, à nossa vida, que é relativamente curta. Parece que quando Jesus diz, eis que cedo venho, ou em breve venho, isso é uma referência à escatologia pessoal, a uma vida que dura muito pouco, que é a vida humana, né, de cada pessoa, cerca aí de 80 anos, no máximo 100 anos. Então é uma vida que perto deste mundo de Deus, perto do tempo do planeta, é muito curta. Então nós temos uma referência à escatologia pessoal aqui, muito provavelmente, e que passa como uma neblina a vida. Então, automaticamente, Jesus vem nos buscar em breve, porque em breve morreremos e seremos felizes se guardarmos, se obedecermos às palavras desta profecia. É isso que o texto está dizendo para a gente. Seremos felizes no céu, que Deus tem preparado para nós, a casa em que Jesus foi nos preparar lugar, e automaticamente precisamos estar de olho nas profecias, de tudo aquilo que está sendo avisado aqui, para que não nos percamos na caminhada da fé. Claro, nós não acreditamos aqui na questão da perda da salvação, mas nós acreditamos que o crente verdadeiro persevera até o final. Ele não para pelo caminho. Se parou, é porque realmente não era dos nossos, como vai dizer 1 João capítulo 2, se fossem dos nossos, estariam conosco. O versículo 8 diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. E aí o versículo 9 traz algo bem interessante. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. E aí o anjo diz: adore a Deus. João cometeu o erro de tentar adorar o anjo novamente, e mais uma vez ele é impedido. Claro, João estava com temor no coração, com medo de tudo que estava vendo, não consigo imaginar o que possa ter passado pelo coração de João, do apóstolo João, quando viu tudo aquilo. A visão deveria ser realmente estarrecedora. E tudo aquilo que ele vem tendo contato durante o Apocalipse todo. Então, quando ele vê o anjo, ele vê um ser extraordinário e ele se dobra automaticamente, pensando ser alguém divino. E aí, então, o anjo diz: não me adore, eu estou servindo junto com você nesse reino e sou aí bem criatura como você. É bem importante que você perceba que o texto é uma lição para nós sobre a idolatria. A idolatria não pode ter lugar no coração do crente. Nós não podemos adorar senão a Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Nem seres humanos que morreram, nem seres humanos vivos. Nós não podemos adorar a anjos, a ninguém. Nós devemos adorar a Deus somente. Versículo 10 diz o seguinte: então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. João recebe aí a ordem para não segredar o Apocalipse, e sim para publicá-lo a todos. Eu não consigo entender, sinceramente, um crente que não quer saber o que o Apocalipse diz. Nós temos crentes hoje dentro das nossas igrejas que não querem estudar o Apocalipse, não gostam do Apocalipse, têm medo do Apocalipse. Alguns chegam a dizer que não conseguem dormir quando o Apocalipse é ensinado na igreja e por isso eles faltam o culto. Mas a Bíblia vem dizer o seguinte: não, você precisa saber o que este livro diz. E é dito para João: não esconda, isso tem que ficar claro para todos. O versículo 11 diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia,
Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Qual é a mensagem que Jesus está nos passando, né? Parece estranho Jesus afirmar que o justo deve continuar injusto. Jesus quer deixar claro que haverá consequência para tudo e para todos. Parece que o pano de fundo dessa passagem é Ezequiel capítulo 3, versículo 27, que diz que quem quiser ouvir, que ouça. E quem não quiser ouvir, não ouça, pois são casa rebelde. A ideia aqui é a seguinte, né? Olha, os pregadores estão pregando, tem gente que não vai querer ouvir, então que não ouça. Mas leve em consideração as consequências. Como pregadores, não agimos como paladinos da moralidade. Não estamos aqui querendo defender nenhum tipo de moralidade simplesmente, mas nós estamos como profetas que anunciamos as verdades da palavra de Deus, que anunciam as verdades da palavra de Deus. Então aquele que deseja fazer a vontade de Deus tem que ouvir isso com muito carinho, tem que ouvir com muita consideração. Até porque o versículo 12 chega com algo muito impressionante, né? Mais uma vez, Jesus diz, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Fez aqui significa fez com a própria vida, com as decisões que tomou e a vida que levou. Esse verso tem ecos em Provérbios 24, versículo 12. Então nós temos que tomar muito cuidado realmente, porque Jesus aparece aqui claramente na função de um juiz supremo, que vai dar a cada um aquilo que cada um merece, conforme a vida que levou. Então uma pergunta que eu preciso fazer a você, nesse estudo do derradeiro capítulo de Apocalipse, você que tem acompanhado comigo toda essa questão, né? O que você tem feito da sua vida? Qual é? Essa é uma pergunta que eu fiz várias vezes durante o estudo desse livro com você. O que é que você tem feito com a sua vida? Né? Que tipo de vida que você tem levado? Que espiritualidade você tem sustentado? Porque a Bíblia vai dizer claramente que Jesus vem como juiz. A Bíblia diz que Jesus vem como juiz e Ele vai julgar a cada um de nós, conforme a vida que levamos, a fé que tivemos, a obediência que sustentamos, que alimentamos ou a insubordinação. Então é muito importante que você entenda que a sua vida hoje é o que vai dar recompensa a você amanhã ou que vai trazer sobre você terrível juízo. Nós precisamos pensar o que estamos fazendo com a nossa fé. Então leve a sua fé em consideração, muito. A sua obediência a sério, porque de Jesus não podemos esconder nada, de Deus ninguém zomba e automaticamente precisamos levar em consideração a fé que temos. Se você tem andado aí distante de Deus, se você tem andado de forma irresponsável com a fé, dando mau testemunho, fazendo o que Deus não quer que você faça, olhe bem para o seu coração, procure aí uma igreja, vá escutar a palavra de Deus que não volta vazia, a fé vem pelo ouvir, você não pode abandonar a palavra, então esteja trabalhando para que a sua fé seja erguida ou reerguida todos os dias, porque é importante que você não abandone o seu Jesus, isso é muito importante. Olha o que diz o versículo 13, ele é lindo, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, tudo começa e termina nele, a vida se inicia com ele e ele julga a cada um no fim. O verso está ligado ao anterior, esse verso de número 13. Ele é aquele que vai julgar. Tudo começa com Ele e termina com Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da humanidade, Ele é o dono do mundo. Então nós precisamos levar isso em consideração. E o versículo 14 vai dizer, felizes os que levam ou que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. A cidade aqui é a cidade celestial. Lavam as vestes no sangue do Cordeiro, que são alvos, os que são salvos, os que têm os seus pecados perdoados. Então, é uma coisa que nós não podemos perder de vista. O crente, o servo de Deus, é aquele que sabe de quem é e também sabe, tem consciência da vida que precisa levar, da fé que precisa manter.
Claro, Deus nos ajuda na caminhada, se somos servos de Deus de verdade, vamos continuar firmes até o final. Então, por isso, seja um servo de Deus verdadeiro. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo que você não poderá buscar mais. O texto vai, inclusive, nos dizer que alguns não vão herdar, não vão herdar essa cidade celestial. Muitos ficarão de fora, inclusive. O versículo 15 diz: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Os cães aqui simbolizam os ladrões, e o texto é muito claro: idólatras e feiticeiros não participarão do reino de Deus. Se você tem cometido algum tipo de feitiçaria, participado de alguma religião que usa desse método, saia dela. Busque o seu Deus enquanto você ainda pode. Se você tem se dobrado diante de alguma imagem de escultura, diante da foto de alguém, buscado a idolatria, fuja disso, porque a Bíblia vai dizer claramente que essas pessoas não herdarão o reino. E se você que pratica imoralidade sexual não consertar a sua vida nesse quesito, você que vive aí dentro dos adultérios, buscando qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento, né? Você que tem aí se desviado para questões sexuais proibidas pela Bíblia, você tome jeito, você tem que buscar fé e obediência a Deus, porque essas pessoas não herdarão o reino. Tem muita gente que acha que nós, aqueles que pregamos a palavra de Deus, somos moralistas simplesmente, né? Queremos definir aí o que os seres humanos precisam fazer de certo ou de errado. Na verdade não é isso, é a própria palavra de Deus que diz. Então nós estamos aqui defendendo a cada dia o que a Bíblia ensina justamente para o bem daquele que crê, para o bem daquele que deseja seguir a Deus. Não adianta cometer práticas sexuais ilícitas achando que você vai entrar no céu, porque isso não vai acontecer. A Bíblia vai se cumprir. E o próprio Jesus diz que nenhuma letra, por mais pequena que seja, vai cair daquilo que Deus tem dito aos seus servos. Ela vai se cumprir, cada letra, por mínima que seja, vai se cumprir no dia final. Versículo 16 diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Bem, a igreja precisa sempre convidar a outros que venham beber dessa água, porque essa é a água que dá vida ao interior, à alma, ao espírito do ser humano. Nós não podemos viver numa geração de crentes calados. Precisamos pregar a palavra. A Bíblia precisa estar em mente e também, claro, na boca. Nós precisamos estar pregando para as pessoas e dizendo para elas que o fim sem Cristo é duro, é cruel. Então nós precisamos pregar de que Jesus é a única salvação que existe para a humanidade caída por conta do pecado. Precisamos evitar a rebeldia, precisamos evitar completamente a questão da mediocridade na pregação e até mesmo a questão da covardia. Precisamos pregar a tempo e fora de tempo e com o coração voltado para ganhar as pessoas para Cristo, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tendo sede. Os próprios textos bíblicos vão dizer que nós não podemos nos calar. O mundo precisa de Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar. O versículo 18 diz: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. O aviso pode ser apenas para o Apocalipse, mas eu creio que Deus, por saber que tal livro seria o último da Bíblia, inclui essa advertência com um sentimento a todos os outros livros também, todos os outros 65 livros da Palavra de Deus. Creio nisso, claro, pela fé,
Então, temos que tratar a Escritura com muito respeito, não podemos tirar dela nada e também não podemos colocar. Então nós temos que ter muita maturidade quando vamos ensinar a palavra e temor. Versículo 20 diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. O crente não precisa temer a morte, porque ele vai ao encontro do Senhor. E o Senhor virá buscá-lo. Essa mensagem do versículo 20 é confortadora. Um crente pode partir para o outro lado desta vida tranquilo, sabendo que o seu Senhor vem buscá-lo, abraçá-lo e dizer-lhe, entre para a alegria eterna que tenho preparado para você desde a fundação do mundo. E o versículo 21 diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então que Deus possa nos inundar da sua graça. Foi um prazer poder caminhar com você durante todo esse estudo do Apocalipse. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, essa é a vontade de Deus, que todos sejam alcançados, que a graça alcance a todos e que nenhum se perca. Inclusive diz a palavra, é desejo do Senhor salvar a todos. E é importante que você nunca se esqueça da mensagem do Apocalipse. Mantenha a sua vida em dia, porque o fim está próximo. Um abraço da Primeira Igreja Batista de Taubaté, um abraço do pastor Luciano aqui, este que vos fala, e que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer poder caminhar com você durante esse estudo versículo por versículo do Apocalipse. E quando estiver em Taubaté, venha fazer uma visita para a gente aqui na PIB e vai ser um prazer receber você. Deus te abençoe.